Oi, meus amores, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, no seu lar. Eu espero que esteja tudo por debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu vim trazer uma palavra, primeiro, porque é com essa palavra que eu vou dar início a um testemunho que eu vou contar. Ontem, quando eu fiz o vídeo, eu comentei algo sobre quando Deus... Porque o vídeo foi sobre o poder da palavra de Deus em nós, em minha vida, na tua vida. E eu falei um pouco sobre quando Deus começou a falar comigo, a pregar para mim, porque eu já não confiava mais no homem que pregava a palavra de Deus. Eu não deixei de confiar na palavra. Eu deixei de confiar no homem que manejava a palavra, entendeu? Então eu vou ler aqui para a gente dar início, tá? Tá em João, capítulo 3, versículo 16 em diante. Eu quero que você dê muita atenção nesses versículos que eu vou ler para que você entenda sobre o que eu vou falar, tá bom? Diz aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E diz no versículo 21 para a gente encerrar. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Amém? Então, através dessa palavra aqui, foi que o Senhor começou a trabalhar na minha vida. O que aconteceu? Eu passei por decepções tão grandes, como eu falei para vocês. Eu enfrentei 12 anos de depressão e durante esses 12 anos, não foi 12 dias, foram 12 anos. Então eu passei por um processo de reciclagem, de peneiramento, né? Eu fui peneirada, sabe quando o vaso é quebrado, é refeito, ele é amassado, é molhado. Por tudo isso, quem é crente sabe o que eu estou falando. Por tudo isso eu passei, pela graça e pela glória de Deus, eu passei, enfrentei. O Senhor não me abandonou momento algum. Mas eu era daquela crente que eu era assim. Eu ficava babando em frente a uma televisão. Eu ficava babando em frente a um púlpito, olhando Deus usar o homem. O homem pregando, o homem ministrando, o homem colocando a mão sobre os enfermos sendo curados. Eu ficava assim babando e eu ficava dizendo para Deus, Deus, eu quero que um dia o Senhor me use assim. Mas eu ficava admirada de como Deus usava o homem, entendeu? Então, quando veio a depressão ela começou por pequenas coisas, sabe? Pequenos fragmentos, pequenas decepções, pequenas mentiras, pequenas palavras. Foi vindo sobre mim aquilo ali e eu não colocava para fora. Aquilo vinha, sabe quando uma pessoa te magoa sem você ter feito nada? Qual é a tua posição? É você revidar, é você dizer, não, eu não fiz, e eu calava. Porque a palavra de Deus, ela é nos ensinada na igreja, né? Pelo menos é a maneira que eles tentam passar pra gente, que a mulher, ela tem que ser submissa ao homem. Só que eles não explicam a maneira da submissão. Vocês entenderam? Então, como eles não explicam, o que a mulher de Deus querendo obedecer a Deus, porque a palavra de Deus diz que a mulher, ela obedece
ao seu marido, assim como ela obedece ao Senhor. Olha só, isso, gente, é muito forte o que eu vou falar aqui. Pareceu agora até um pastor. Um pastor falando isso, mas é a minha maneira de eu expressar. Eu espero que vocês entendam, entendeu? Eita, agora vai entrar um monte de entendeu aqui. Então, ensina assim. Aí eles explicam dessa forma. Explicam entre aspas, porque ele diz assim, a mulher tem que ser submissa ao vosso marido, assim como é ela para o Senhor, assim como ela é submissa ao Senhor. Só que eles não explicam o tipo de submissão, né? Como é? Eles só falam a palavra submissão, mas eles não explicam como é a submissão. Eles não nos aprofundam nessa palavra, entendeu? Então você fica, ora, vou me submeter ao meu marido em tudo, porque eu tenho que me submeter a Deus. E o meu marido veio de Deus, e você começa com aquela coisa ali. E por outro lado, o homem de contrapartida, ele vem contra você parecendo mais o próprio cão, entendeu? O próprio Satanás. Tudo que você quer fazer, ele diz não. Tudo que você deseja, ele diz não. Tudo que você sonha em fazer, ele diz não. E você cala, baixa a cabeça, fecha os olhos, chora, porque você tem que ser submissa. E não é submissa só em obedecer em certas coisas da casa, não. É uma submissão que ela vai do primeiro ponto até o final da tua vida. Quando eu digo até o final da tua vida, eu estou falando da tua vestimenta, da tua aparência, do teu sentimento, do teu pensamento, na tua relação íntima, na tua relação profissional. Vocês entenderam? Tem mulher que ela não fala com ninguém dentro do trabalho, porque ela está sendo submissa ao marido. Tem mulher que não fala isso, não fala aquilo, porque então, na verdade, a submissão que é nos ensinado dentro da igreja, ela é uma escravidão. E foi isso que eu fui aprendendo. Antes de eu casar, eu já ouvia falar da palavra submissa. Porque quando eu aceitei a Jesus, quando eu conhecia a palavra submissa, eu sabia que eu não podia usar uma saia acima do joelho, porque eu tinha que ser submissa a Deus. Eu sabia que eu não podia usar um cordão, que eu não podia pintar a unha, que eu não podia isso. Eles usam, aí eles fazem aquela mistura sobre usos e costumes, doutrina bíblica, doutrina do homem, começa aquilo ali, entendeu? E tudo isso eles tomam e colocam uma só, é uma fachada, né? Coloca uma só coisa, submissão. É só isso. Muitas aqui vão entender o que eu tô falando. Então, eu comecei a enfrentar, não sei se esse vídeo não vai dar parte 1 e parte 2, gente. Eu quero muito que seja só uma parte, entendeu? Então, eu comecei a enfrentar algo na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu tenho um gênio muito forte. Eu sou uma pessoa que eu sou muito determinada. E pensa uma pessoa dessa maneira, uma pessoa que eu fui criada assim, eu fui criada uma pessoa assim. Eu quero, eu vou enfrentar e eu vou conseguir. Quando eu fui para a igreja, eu descobri que a minha vontade, ela não poderia ser a primeira. Ela sempre teria que ser a terceira. Porque depois que eu me casei, a primeira vinha de Deus e a segunda vinha do marido. Ou era vice-versa, a primeira do marido e a segunda de Deus. E depois talvez vinha eu. Porque ainda tem a família que se mete, tá entendendo? Então eu comecei a enfrentar aquilo ali, Aí eu passei a enxergar que aquela pessoa que eu admirava, que eu, bem dizer, venerava, porque era um homem de Deus, era um homem usado, era um homem isso, era um homem aquilo, na verdade, era só uma capa. Era só uma capa. E como me livrar daquilo agora? E eu comecei a ser massacrada, eu comecei a ser maltratada, pisada. E quando eu queria levantar minha voz, eu era tratada como uma pessoa rebelde, eu era tratada como uma pessoa carnal, eu era tratada como uma Jezabel,
eu era tratada como uma pessoa cheia de pecado, porque eu não queria ser submissa. Entendeu? Então, eu comecei a não crer mais naquelas pessoas que pregavam a palavra, porque eu ia para um lado, pregava a palavra da mesma forma, eu ia para o outro, pregava a palavra, sabe? Parece assim uma máfia. Eu vou botar isso aqui. Eu não tô dizendo que eles são uma máfia. É como se fosse uma máfia, tá entendendo? Porque assim todos falam do mesmo jeito, todos pregam da mesma maneira, todos fazem você entender da mesma maneira. E eu dizia para Deus, não é assim, não é assim. Eu leio a palavra e eu entendo que não é assim. Vocês estão entendendo? Então, eu comecei a dizer para Deus que eu não acreditava mais no homem que pregava a palavra. Eu não acreditava mais naquela mulher que pregava a palavra. Eu não acreditava mais. Aí o pior de tudo foi que quando eu me afastei, né? Não vou dizer nomes aqui. Tinha homens, né? Homens que se diziam de Deus, que começaram a enviar coisas para mim, homens com família, homens com esposa, com filho. E a esposa, ela me olhava como se eu fosse uma ameaça. Eu vi quanto a mulher, ela precisa da sabedoria de Deus na vida dela. Sabe quando você tá tão cega por um ser humano e você acha que aquele ser humano não faz nada de errado e você sempre vai olhar a outra pessoa como um culpado, a outra pessoa como falho? Era assim, eu vivia no meio dessa forma, eu vivia numa bola dessa forma. Parecia assim que me colocaram no meio de uma praça pública, onde todos que estavam ali era para apontar o dedo, acusar, falar mal, aquela coisa toda. Tiraram-me como alvo. E aí eu disse, eu sempre em conversa com Deus, sempre em comunhão com Deus. Eu vivia todo esse conflito, mas é como se a minha vida espiritual com Deus, ela tivesse sido guardada ali o tempo todo pelo Espírito Santo de Deus. E eu dizia para Deus, Deus, eu não sei como sair daqui. Eu não sei como me arrancar daqui. Eu não sei como eu faço isso, porque eu tô aprisionada. Isso era uma guerra dentro de mim, justamente no período da depressão. E aí eu ia para a igreja e eu ficava olhando. Gente, eu ficava olhando e eu dizia para Deus, Deus, me enoja eu ver fulano, ciclano pregando a palavra. Tua palavra linda, maravilhosa, essa palavra poderosa, essa palavra que tem o poder de sarar as feridas mais profundas do ser humano. E uma pessoa assim prega a tua palavra para ferir outras pessoas, é para ferir. Vocês entenderam? Então eu conversava com Deus, até que um dia o Senhor entrou dentro da minha casa. Tava só eu e meu filho dormindo. E eu de madrugada conversando com Deus. E eu já tinha chorado tanto. Gente, eu já tinha chorado tanto. Não tinha mais lágrima. Os olhos muito, muito inchados. E o Senhor entrou na minha casa e o Senhor começou a pregar para mim. O Senhor começou, eu não vou chorar, não vou chorar. E aí o Senhor começou a pregar para mim, começou a falar comigo. E o Senhor começou a ministrar a palavra dele na minha vida. Então, quando o Senhor, ele diz assim, ó, bem aqui no versículo 20... No versículo 20 que diz aqui, ó, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Quem é a luz? É Jesus. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então ali Deus abriu o meu entendimento e me falou, né, que aquele que vem para a luz, ele é diferente. Não é porque fulano, ciclano prega a palavra que é um homem de Deus, não é. Vocês lembram que quando Jesus ele foi para o deserto e quando ele terminou todos aqueles dias de oração, quem o enfrentou
foi o próprio Satanás. Foi que enfrentou Jesus. E ele enfrentou ao Senhor Jesus com a própria palavra. Com a própria palavra. Se Satanás enfrentou Jesus usando a própria palavra, porque tem gente que diz assim, Satanás corre da palavra de Deus, faz isso. Se ele próprio ele pôde usar a boca para falar a palavra, ele não vai usar um homem, que se diz homem de Deus, para usar a própria palavra de Deus, para enganar muitos, para mentir para muitos, para ludibriar, para extorquir a muitos, para seduzir a muitos? Claro que vai. Só que eu não tinha esse entendimento. E o Senhor, ele começou a me dar entendimento sobre a palavra dele. E aí, então, hoje é assim, hoje eu olho um homem de Deus pregar, hoje eu olho uma mulher de Deus pregar, e eu deixo seguir, sabe? Eu não tenho aquela admiração mais que eu ficava. Não tenho mais. Eu admiro a palavra, mas aquele que está sendo usado, qualquer um pode ser usado. Vocês lembram da jumenta? Quando Deus usou a jumenta para Balaão? Pois é, qualquer um pode ser usado. A gente tem que vigiar muito, porque tudo a gente acha que a pessoa que está pregando a palavra de Deus, você pode pegar ele e colocar no pedestal. Não, ele é santo porque ele está pregando a palavra de Deus. E não é assim, eu fui muito enganada. Mas Deus teve misericórdia da minha vida e hoje eu estou aqui. Não se engane você também, creia na palavra. Creia no Deus da palavra. Creia no Deus da palavra. E não se engane com os homens. Fica com Deus e até o próximo vídeo.